Porque senão quem chegar depois vai ter que passar por cima de vocês. Os convidados da Maiara também, vocês podem vir mais pra frente. Vamos ficar mais juntinho aqui. Vamos estar dando início ao nosso culto e primeiramente no intuito de entendimento que nós estamos aqui para louvar o nosso Deus. Independente das pessoas que ainda vão chegar, ou se vão chegar, que todos nós possamos aproveitar esse tempo que nós estamos tendo aqui de estarmos juntos, as pessoas que o Senhor escolheu para estar aqui, então que nós possamos aproveitar esse tempo. Gostaria de fazer um tempo de oração agora, gostaria de fazer 2 grupos, a princípio, né? Vou fazer 3, mas primeiro eu falei 2 grupos. Primeiro eu gostaria que as meninas se reunissem aí, vocês, e aí vocês orassem, uma pessoa de vocês orassem entre vocês pelos pedidos de vocês. E a mesma coisa vocês aqui, os meninos, se reunissem, fizessem um círculo e tudo. E vocês aí que não entraram na nossa roda dos esclarecedores, vocês também façam uma mini roda aí e orem. Pega minha mãe ali, ora com a minha mãe que tá ali. Leva ela para vocês ali. E é que a gente possa entregar esse tempo, essa noite, aquilo que o Senhor vai falar conosco. Fica ali com eles ali. Senta ali com o Fernando, o Catel. Minha mãe aqui, adota minha mãe. A galera, os convidados do Marcão também, se vocês quiserem orar aqui também com a gente, ou entre vocês, se fiquem à vontade.
Senhor, entramos em Tua presença para Te agradecer por esse momento, por estar em comunhão com os irmãos, por essa roda, pelo tema. Que o Senhor esteja abençoando a todos nós, que o Senhor use a vida da Mayara para falar da experiência dela no Paraguai, desse tema que é tão importante, pois todos nós estamos aqui por causa de missões, porque houve missionários que o Senhor pôs em nossa vida. Que nós possamos ser missionários na vida do próximo e entender que essa é a importância, e missões é um estilo de vida que a gente tem que ter como cristãos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Vamos louvar o nosso Deus, aquele Deus que está aqui, que está em todos os lugares, que Ele está quando amanhece, no fim do dia, Ele está quando a igreja está cheia, Ele está quando a igreja está vazia. O nosso Deus que a mão dEle nos protege e cuida de nós. Eu tenho certeza que nessa noite Ele vai nos dar uma grande oportunidade de aprender sobre aquilo que Ele tem feito e vai falar aquilo que Ele quiser aos nossos corações. Te convido a ficar de pé e eu te convido a louvar a Deus, a adorar a Deus com 3 canções agora, sequenciais. Dê o seu melhor e adore o nosso Senhor. No fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, tua mão está, Senhor, a tua mão está lá. No imenso firmamento, em todos os momentos lá, A tua mão está lá. coração que chora, No coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, a tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Deus está, quando amanhece, Deus está, no fim do dia, Deus está, está, Deus está, conhece tudo, Deus está, é o que preciso. está, Está, Deus está, é meu consolo, Deus está, nossa alegria nele está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar,
Amém. Nós possamos compreender essa canção da forma como ela está sendo dita, cantada aqui nessa noite, que nosso Deus, Ele nos acompanha em todos os lugares. Vocês, né, que são mais jovens do que eu, vão para mais lugares do que eu, talvez. Então vocês têm que sempre tomar cuidado, porque a mão do Senhor está em todos os lugares, Ele nos acompanha. Então a gente tem que estar sempre vigiando. Amém? Tu és santo. Agora, como tem meninos e meninas divididos, então vocês que se virem aí. Tu és santo, Tu és santo, Poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo Seguirei. louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos, te amarei te amarei pra sempre. pra sempre. Eu canto e louvo ao Rei Que é digno, eu danço e prostro diante de ti. eu canto E louvo ao Rei que é digno, eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Quero ouvir vocês, hein, meninos, bem forte, vamos lá. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, Tu és digno Tu és digno de todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos, te amarei te amarei pra sempre. pra Cara, divide, sempre. hein? Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, poderoso, o Senhor das leis. Ele é Emmanuel, o grande eu sou, príncipe da paz, que ressuscitou, que venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, Tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Quero todo mundo, tu és o Senhor, vamos lá. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, todo-poderoso, o Senhor das leis. Emmanuel, o grande eu sou, príncipe da Ele paz, ressuscitou. que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, Tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Oh, 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 oh.
nossa última canção desse momento vai declarar que o nosso Deus é santo, incomparável, inigualável e que Ele abre os nossos olhos através da presença dEle e mostra quem Ele é. Então que nós possamos cantar com esse intuito de construir a nossa vida nele, né? Em tudo que a gente possa fazer. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu, Santo. Incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Essa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Antes de a gente cantar essa parte, queria perguntar para você responder no seu coração, como que foi essa última semana aí? Você pensasse sobre isso, você construiu nessa semana que passou sua vida no Senhor? Pensa sobre isso nessa noite, pensa sobre isso agora, pensa na oportunidade que Deus está nos dando nessa noite de refletir sobre isso, porque daqui a pouco a Mayara vai falar aquilo que Deus tem feito através da vida dela e de missionários lá na experiência que ela teve. Mas qual a experiência que você teve nessa semana de construção de vida no Senhor? Como que você tem vivido com o Senhor no dia a dia?
Você tem experimentado daquilo que Deus tem feito na sua vida? Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Algo que eu acho que é legal. O Júlio ganhou um piano essa semana, não foi isso? Isso é Deus fazendo algo na vida dele. Foi um presente de Deus pra vida dele, não foi? O Douglas ganhou uma nova bicicleta, não foi? Foi Deus presenteando o Douglas, mas não é só isso. A vida de construção com o Senhor não é sobre coisas materiais, não é sobre isso. Mas é sobre cuidado, e essas coisas, os Deus conhece o nosso coração. Ele faz tudo nas nossas vidas, independente daquilo que nós fazemos. Porque na verdade Ele já fez o principal, que foi se entregar na cruz por mim e por você. E isso tem que ser suficiente. Isso tem que ser um presente mais maravilhoso que a gente possa ter. E a gente tem que ser feliz com isso. Eu, por muitas vezes, a gente vem aqui na igreja, tem muitas coisas e tal, mas esses cultos com poucas pessoas são oportunidades que Deus nos dá de a gente ver de uma forma mais simples, ou talvez de uma forma mais profunda, não sei, é Ele que escolhe. Então se concentre naquilo que Deus pode fazer na sua vida e naquilo que você pode fazer pelo Senhor. Então viva nele, construa a sua vida nele, construa os seus sonhos nele, construa as suas amizades nele, construa o seu futuro nele, porque eu não posso fazer nada por vocês, e vocês também não podem fazer nada por mim, mas Deus pode fazer infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente imagina, porque o nosso Deus é bom em todo o tempo. Na nossa situação, o nosso Deus é bom até na morte, porque a morte não nos alcança mais, porque a morte não nos pertence mais, porque Ele nos presenteou com o quê? Com a vida eterna. Gente, você ia morrer, adolescente, jovem, todos nós íamos morrer para sempre, queimando lá no inferno, eternamente. Mas o nosso Deus foi tão bom, tão maravilhoso, que Ele nos deu uma vida, Ele nos deu algo eterno, Ele nos deu a graça. Então eu gostaria que você cantasse essa parte. Eu amo de cantar essa parte, uma oração, para que a gente consiga viver isso a partir de hoje, não apenas depois que a Maiara falar, porque o que Deus fez lá com a Maiara, Ele fez na vida do Chico, fez na vida da Thaísa, continua fazendo na minha, faz na vida do Fernando, da Thelma, faz na vida de todo mundo, porque o reino é eterno, e eu te convido a construir a sua vida nele. Vamos lá? Eu vou construir minha vida em ti. Tu és o nosso fundamento, a nossa estrutura. Eu vou confiar somente em ti. Nada vai nos abalar. Canta com mais força agora, que você vai construir. Vamos lá. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Mais uma vez eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou agora o Santo dos Santos. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração no amor que faz. Vocês cante e adora ao Senhor. Santo, abre os meus olhos, mostra, Senhor, o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém. Você pode sentar um pouquinho. A Maiara vai se preparando ali que eu já te chamo, tá bom?
tão bom poder adorar o nosso Rei, nosso Deus. Eu, particularmente, todas as oportunidades que eu tenho de adorar a Deus são sempre muito especiais. Sempre pensando que talvez possa ser a última aqui na terra. A gente não sabe, né? Vamos a alguns avisos. Primeiramente, o pastor Gil, ele estaria vindo, mas ele lembrou que tinha uma ordenação de um outro pastor lá na Ilha Caraguatá, então por isso que ele não está aqui. Mas ele mandou um grande abraço para que a gente se comporte e faça tudo com decência e ordem. A Vivi, nossa ministra, ela não acordou bem hoje. Ela está... A gente não sabe se é dengue ou se é alguma gripe, ou porque ela tomou a vacina da gripe, mas ela ficou ruim, por isso que ela também não está aqui. O Daniel e a Carla também da mesma forma. Eles estão numa outra função hoje, porque eles vão ter um evento na semana que vem. Então eles estão organizando essa questão. O Renato também não pôde vir, a Lívia também não. Então hoje da liderança está eu e o grande Chico, o mais bonito aqui entre nós. Então, gostaria de, nesse tempo aqui, primeiramente, o pastor Gil pediu para fazer uma introdução, antes da Mayara falar, sobre aquilo, falar um pouquinho sobre como Deus tem agido nas nossas vidas, pensar um pouco sobre isso, pensar sobre quem é missionário, quem não é, todo mundo é missionário, todo mundo não, ninguém é. Como que isso acontece na nossa vida como cristão? Já respondendo, porque a ideia hoje é ser objetivo e que a Mayara tenha o maior tempo aqui, é que a gente possa entender que todos nós temos uma missão, porque todos nós fomos alcançados pelo nosso Deus, e através desse alcance, desse chamado para a vida eterna, nesse presente que Ele nos deu, como eu acabei de falar, o nosso Deus, Ele nos chama para uma missão. E qual que é essa missão? Acho que eu estou sozinho. Qual que é a nossa missão? Pregar o Evangelho. Vamos lá em Mateus 28, 19 e 20. Todos aqui eu acho que conhecem, ou pelo menos a maioria. Se você trouxe sua Bíblia, está com seu celular, com seu smartphone. Abra lá, Mateus 28, 19 e 20. Achou aí, Arthur? Então fala aí com a tua voz de trovão aí. Então isso é uma ordem, né? Então o versículo 19 ele já começa falando, ordenando, o próprio Senhor Jesus falando para a gente ir e ensinar a todas as nações. Onde que é a minha nação, a sua nação? Pode ser dentro da sua casa, pode ser na sua escola, pode ser no seu trabalho, ou pode ser realmente numa outra nação, como a Mayara vai compartilhar conosco já já. Então, essa é a primeira ordem. Depois, ele fala que, além de a gente ir lá na outra nação, nesses locais que eu falei, nós devemos ensinar. Ensinar o quê? Todas as coisas que o nosso Rei, que Jesus ensinou, no caso aos discípulos, e tem nos ensinado através da própria palavra dele. Então, o questionamento, a pergunta para preparar aqui o momento, é se nós realmente temos seguido essa ordem, essa ordenança do nosso Deus. Se nós temos obedecido, se nós temos ido à nação lá dentro da nossa própria casa e falado sobre Jesus, ensinado sobre Jesus, muitas vezes não, né? Ou muitas vezes sim, vai de cada um. Mas eu particularmente admito que é uma dificuldade que nós temos, eu tenho essa dificuldade, mas eu não posso usar isso como desculpa, como muitas vezes a gente ouve por aí, dentro das igrejas. Fala aí, filho, o que você quer falar? Você quer que eu desbloqueie? Não venha mais, tá bom? Então, a pergunta é essa, se a gente realmente tem feito, tem ensinado. E eu gostaria de te incentivar a viver isso, porque como eu disse, às vezes é difícil, e às vezes a gente usa como desculpa a rotina. Muitas vezes, no meu caso, a gente usa a criação dos filhos, a rotina, muitas vezes o excesso de atividade dentro da igreja. Tudo isso, às vezes, nos impede de obedecer aquilo que o nosso mestre nos ensinou e pede e nos ordena. Porque ele já nos deu o presente, que é a salvação, e ele não quer nada em troca. Mas ele nos ordena a viver isso e a falar sobre ele.
E como nós estávamos falando na canção anterior, né? Construir uma vida no Senhor é obedecer à voz do Mestre. Obedecer, entender, fazer discípulos. E eu acho que isso é um desafio que nós, como igreja, nós devemos incentivar uns aos outros, um na dificuldade no outro. Eu ajudar vocês, vocês me ajudarem e a gente caminhar nesse sentido. E a minha oração é para que vocês que vieram aqui nessa noite, que vocês possam incentivar outros jovens, outros adolescentes a participarem desse tempo. Porque, como eu falei, é muito especial para mim estar. Eu tenho muita dificuldade de faltar em alguma coisa, mas não por religiosidade, é porque eu amo realmente estar em comunhão, eu amo realmente ouvir sobre a palavra de Deus e amo realmente adorar ao Deus através das músicas ou das atividades que tem aqui, junto com os irmãos. E é especial. E eu gostaria de te convidar a fazer isso diariamente, a fazer isso aqui na nossa igreja. Ligar hoje, quando você chegar em casa, mandar uma mensagem para alguém que não veio e falar, pô, tu não veio, por que você não veio? Isso também faz parte desse ID aí do nosso Senhor, incentivar, ensinar e motivar. E eu gostaria nessa noite de que você pudesse abrir o seu coração para aquilo que Deus vai falar através da Maiara, para que a gente possa, assim como ela obedeceu o chamado dela e foi numa viagem missionária, que a gente possa obedecer o que o nosso Deus tem feito na nossa viagem missionária todos os dias, seguindo e obedecendo aquilo que a própria palavra nos ensina. Amém? Chamar a Maiara aqui para estar falando. Convidar... Thelma, vem orar pela sua filha. Acho que deve ser sempre especial para os pais vivenciar isso. Tenho orado muito por isso, pelos meus filhos, para que eu possa vê-los crescer no caminho do Senhor. Essa tem sido a parte mais difícil da criação deles. Ser exemplo e fazê-los com que eles cresçam nos caminhos de Deus. E a família de vocês é especial porque todos os filhos têm seguido isso, né? Graça e paz, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai. O Senhor sabe o quanto meu coração é grato, Pai, por tudo que o Senhor é e faz e tem feito, Senhor. E nesse momento, Pai, eu quero te agradecer pela vida da Maiara, Pai, porque o Senhor atraiu ela a Ti, Senhor, com voz inconfundível, e tem atraído, Senhor, o coração dela a Ti, tem cuidado dela em detalhes, Pai. Tem cuidado do coração dela e da mente dela, Senhor, como somente o Senhor poderia, Pai. Ela é Tua e isso é uma grande alegria, Senhor, para a gente saber que ela está cuidada hoje e ela continuará cuidada onde o Senhor a levar. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem preparado, Senhor, tudo para que ela entenda, Senhor, a Tua vontade, Senhor, na vida dela, Pai. O Senhor tem a conduzido, Pai, de forma espetacular, extraordinária, e nós Te louvamos por isso, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, que ela aumente o amor que tem por Ti, Senhor, a cada dia, Pai, e a compreensão do Teu Evangelho, Pai. E nesse momento, Senhor, pedimos, Pai, para que o Teu Santo Espírito fale, Senhor, com quem vai ouvir, que nós estejamos, Senhor, atentos à Tua voz, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, Pai, para que a gente possa entender, Senhor, melhor a Tua vontade para cada um, Pai. Abençoa ela, Senhor, direciona, Senhor, o que ela vai falar, Senhor, o Teu amor, Senhor, testemunhando do Teu Filho, Pai. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Só. Pronto. Olá, boa noite.
me llamo Mai. Estive com o povo paraguaio por 10 dias, falando com eles sobre o amor de Jesus. Oi, eu me chamo Mai. Boa noite, me chamo Mai. Estive no Paraguai por 10 dias, falando com eles, com o povo paraguaio, sobre o amor de Jesus. Antes, eu quero contextualizar um pouquinho vocês sobre o Paraguai. Então, só para vocês terem uma noção de como é por lá. Da primeira vez que eu fui 2 vezes para lá, e da primeira vez que eu fui, eu não sabia que tinha que eu sou uma pessoa muito estudada, assim, de história. Nossa, eu amo história. E aí eu não sabia que tinha tido uma guerra no Paraguai, onde tinha Brasil, Argentina e Uruguai. Os 3 estavam juntos e foram contra o Paraguai, porque o Paraguai estava querendo pegar as terras do povo. Um monte de coisa ali no meio. E aí o Paraguai sofreu muito, né, no sentido de foram atacados e ele atacava os outros e ficou nessa por muito tempo, mas como eram 3 países contra 1, o Paraguai perdeu muito. E não perdeu pouco, de verdade, perdeu muito. Economicamente, demograficamente, no sentido de o espaço também. Muitas coisas o Paraguai perdeu por conta desses 3 países. Inclusive, então, o Brasil. E o Brasil foi um dos que mais mandou tropas para lutar contra o povo paraguaio. E eu descobri isso lá. Quando uma menina... Eu estava conversando com uma adolescente. E aí ela falando comigo... Ela, não, mas porque você sabe, né, da guerra do Paraguai contra o Brasil. Aí eu sei. Não, eu não sei muito bem. Aí ela, como assim você não sabe? Os brasileiros pegaram as nossas coisas e tudo mais. Ela começou a falar e eu fiquei sim. Eu não sabia, mas como eu fiquei na fronteira, fiquei na Cidade do Leste, nas 2 vezes que eu fui, então eles têm mais contato com o povo brasileiro. Eles têm um contato muito maior com o pessoal do Brasil do que as pessoas que estão mais na capital e tudo mais. Essas pessoas, elas acabam tendo um pouco mais de receio de falar com o brasileiro, de olhar assim meio o que você veio fazer aqui, por que você está aqui? Mas o pessoal da Cidade do Leste, por atravessar bastante a fronteira, acaba sendo um pouco mais tranquilo. O Paraguai ele tem 2 idiomas oficiais, que é o castelhano, espanhol, e o guarani. O castelhano dá para entender, né? Assim, quando tá todo mundo falando todo mundo junto, não dá para entender muita coisa. Mas se você ficar assim, fala um pouquinho mais devagar, aí quando eles falam um pouco mais devagar, dá para entender. O guarani não dá para entender nada. Quem já me viu falando aqui uma vez, eu já tive um momento aqui que eu pude falar rapidinho, que o Guarani, gente, Guarani é um negócio muito difícil que realmente não tem como entender, a não ser que tenha um tradutor do seu lado falando, fala isso daqui para ele. Aí o tradutor vai lá e fala. Mas é uma coisa muito... Querendo ou não, o castelhano é de boa, mas para ajudar o Guarani não é tão fácil. A população, ela tem 60% dela, mais ou menos, tá? 60,9% da população mora em área urbana, ou seja, casa, prédio e tudo mais. Porém, 39,1% da população mora em lugares rurais, ou seja, é muito, muito diferente. 30% da população mora, às vezes, em um lugar que nem sempre tem água, ou precisa sair para buscar, ou a terra não é asfaltada, a terra é vermelha lá, muito vermelha. Da primeira vez que eu fui, eu tive que jogar um tênis fora. Enfim, é muito, muito vermelha. E, assim, a situação do povo paraguaio, algumas pessoas têm bastante dinheiro. E dá pra ver, essa pessoa que tem bastante dinheiro. Mas as pessoas que não têm, dá pra ver que tem pouco, pouquíssimo dinheiro mesmo. É uma casa grandona, uns 5, 6, 7 crianças correndo para um lado e para o outro. Às vezes sem ter muita comida, às vezes tendo mais comida. E é interessante porque tem essa divergência. Tem gente que tem gente que não tem. E aí, por que o contexto histórico? Meio que para vocês entenderem que ele ficou economicamente
falido. Assim, na época, ficou com bem pouco dinheiro. Hoje em dia tem voltado, mas ainda hoje, a guerra aconteceu em 1800 e pouco. Então, ainda hoje tem certa dificuldade na economia do Paraguai. Mas tem gente que tem, gente que não tem, igual muitos países por aí. Enfim. Sobre a religião no Paraguai. A maioria se considera católica. E aí, quando eu falo a maioria, é tipo 80% para cima. É bastante gente, assim, se considera católico e vai na missa. Mas lá também tem outras religiões. E aí a gente inclui o protestantismo, né? A gente inclui o budismo, o judaísmo, o islamismo. O islamismo na fronteira do Paraguai é muito forte. Tipo, tem muita gente muçulmana. Muita gente. Quando eu fui lá, a gente inclusive a gente foi numa mesquita para tentar entender melhor, saber o que acontecia. Um cara falou pra gente no que eles acreditavam, meio que pra gente ser inserido ali no meio e entender como aquelas pessoas pensavam. Então, inclusive tem trabalhos. Missionários que eu fui da primeira vez, que eu estive lá com eles, conversando, eles trabalham com o povo paraguaio, mas foram lá para falar com esse povo muçulmano mesmo. Para falar com eles, falar sobre Jesus, apresentar o português, né? Olhar e falar assim, não, vamos aprender o português, o espanhol, para eles poderem, dentro do Paraguai, se comunicar. E algumas vezes usar isso para poder falar de Jesus, para quem quisesse entender ou quem quisesse ouvir. Por que vocês estão dando isso de graça? Né? Por que vocês estão falando assim, tranquilamente, querendo ensinar a gente? E aí, através disso, dessa estratégia, o casal missionário que estava lá, a família missionária que estava lá, falava sobre Jesus. Também teve uma coisa que eu aprendi que eu não sabia. Lá tem a língua para surdos do Paraguai. E é diferente, né? Claro, como todo o Brasil tem sua língua, a língua para surdos também é diferente. Tem Libras aqui no Brasil e lá tem uma língua diferente, que é a língua de sinais para o Paraguai. É muito interessante, é difícil você ver. Eu não vi ninguém, mas teve um outro grupo que viu, que inclusive a única pessoa ali que sabia falar, a única pessoa do nosso grupo, que a gente foi um grupo muito grande, que sabia falar um pouco de língua paraguaia, de sinais, e esteve com a única pessoa que pôde encontrar no Paraguai que também falava, assim. No sentido de, teve uma pessoa que sabia falar, e essa pessoa foi enviada exatamente para o local onde precisava que alguém traduzisse. E isso foi tremendo, assim, ouvir depois sobre isso, ouvir depois a pessoa falando isso, que ela conseguiu se comunicar e tudo mais, foi muito legal. Inclusive, eu vou ensinar para vocês o que eu aprendi. Eu aprendi uma frase. E é uma frase muito importante. Jesus, que é igual, vocês podem fazer junto. Jesus ama você. Então, você é parecido com Libras. Jesus é igual também, só que o nosso é ama você, né? Só que lá é ama você. Então, se algum dia você for para o Paraguai e encontrar um surdo lá, você já vai poder saber falar que Jesus ama ele. É isso. E aí, depois de dar essa introdução para vocês, de como é mais ou menos o Paraguai, eu vou falar um pouco sobre como eu me converti, rapidamente. Eu me converti, eu tinha 10 anos. E a minha família, antes minha família não era cristã. Aí ouviram, de mais velhos, né? Ouviram falar mais velhos sobre Jesus. Eu comecei a ir para a igreja mais ou menos com 7 anos. Com 10 anos eu me converti, porque eu fui um lugar onde tinha Jesus Transforma. E aí a Jesus Transforma é um projeto que as pessoas falam de Jesus. E aí eles vieram, eu nem lembro no lugar. Eu não lembro o lugar, mas eles falaram sobre Jesus, e aí falaram o que estava acontecendo no Brasil, falaram sobre um monte de coisa, e na hora que eu ouvi eles falando sobre Jesus, eu olhei e falei assim, é isso que eu quero na minha vida, é isso. Não tem outra coisa, isso ardeu no meu coração de uma forma muito grande. E nessa mesma hora que eu falei assim, não, eu aceito a Jesus, eu quero que Jesus esteja na minha vida, foi o mesmo momento que eu virei e falei assim, não, eu preciso ser missionária. Olha esse povo aqui, olha o que eles fizeram, olha o que eles estão fazendo. Eu amo Jesus o suficiente para falar assim, não, eu preciso falar de Jesus para outras pessoas também. E é interessante, porque olhando dessa forma, meio que parece, ela recebeu o chamado missionário
no mesmo dia em que se converteu. Mas, para ser sincera, todo mundo recebeu o chamado missionário no mesmo dia que se converteu. As pessoas que creram, quando olharam e falaram assim, não, eu creio em Jesus, automaticamente recebe chamado a falar de Jesus para outras pessoas. Todo mundo aqui que já virou e falou assim, não, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Tem o chamado também de falar de Jesus para outra pessoa. Seja o seu amigo, colega de trabalho, da escola, onde for, na faculdade, onde for, você tem o chamado a falar de Jesus. E aí, é algo que você precisa pensar, assim, e que eu penso muito. Eu amo a Cristo. E eu quero amar Ele cada vez mais. Não amo da forma que eu deveria amar, então eu preciso buscar amar Ele mais e mais. E Ele é minha alegria. Se Ele é minha alegria e eu amo a Ele, e eu sei que é bom ter Ele na minha vida, então o que dá para fazer é simplesmente derramar essa bondade na vida de outra pessoa. O falar de Jesus, o ser missionária, falar de Cristo, é isso. É derramar bondade e misericórdia na vida de outra pessoa. É falar assim, ó, eu tenho uma coisa aqui que me tirou da onde eu estava, do pior lugar, onde eu tinha um vazio, eu era confusa, eu não sabia o motivo da vida, e eu encontrei isso daqui em um lugar, que foi em Jesus. Então, a gente tem a oportunidade, e muitas vezes, todos os dias a gente tem a oportunidade de falar para alguém sobre isso. A questão é, a gente precisa estar sensível a ouvir a voz do nosso Senhor. Enfim, terminei de falar sobre minha conversão, recebi o meu chamado no dia que eu me converti, assim como vocês também. E eu vou falar então sobre um pouco das 2 viagens que eu tive. E aí, vamos acompanhar rapidinho, vou tentar passar pelas 2. A primeira é muito diferente da segunda, porque a primeira viagem missionária, no dia 2 de junho, na verdade, fiquei ouvindo uma semana talvez você vá para uma viagem, você quer ir para uma viagem? Eu falei assim, não, eu quero ir, eu estive orando para ir para uma viagem. E aí, no dia 2 de junho, uma amiga do Rio de Janeiro virou para mim e falou assim, a gente vai sair no dia 4 de julho para ir para o Paraguai. Você quer? Eu falei, quero. Aí ela, mas você quer mesmo? Eu falei, quero. Aí ela, então você precisa achar a sua carteirinha, vacina da febre amarela e ter tomado a vacina do Covid. Já tinha tomado a do Covid e fui procurar a carteirinha da vacina amarela. Gente, que perrengue. É sério, eu saí procurando, revirei e não achei. E vira pra lá e vira pra cá, eu tenho 2 dias. Eu tenho que achar, ou eu vou. E aí eu achei a carteirinha, mas eu tinha tomado a fracionada. E a fracionada eles não aceitam para fazer o certificado internacional. Aí eu falei com a minha amiga, eu falei assim, eu só tenho a fracionada. Não tem como eu tomar uma agora, porque só sai depois de 10 dias. E eu só tinha 2 dias. Eu falei, é isso que eu tenho. Ela, vamos com fé, que Deus vai fazer alguma coisa aí. Eu falei, tá bom, então. E eu fui só com a carteirinha da fracionada mesmo, esperando que eles olhassem, desse o visto e tudo mais. E aí a gente viajamos por uns 2 dias, 1 dia e meio. O pessoal do Rio passou, era todo mundo do Rio de Janeiro, todo mundo. Eu fui como voluntária sem fronteira, muito legal, mas era todo mundo de lá. Então, assim, em um dia eu estava no Brasil, 2 dias depois eu estava viajando para ir para o Paraguai e foi uma loucura. Mas eu vi a bondade de Deus, assim, extremamente comigo. Eu passei na fronteira, mostrei a carteirinha, eles deixaram tranquilamente. Falaram, não, tudo bem, tá valendo. E aí passei, a gente falou de Jesus lá, a gente falou com as pessoas. Mas assim, era algo que eu não tinha nada. Abri uma vaga, eu falei, quero ir e vou. Inclusive, estava em época de escola, em época de prova. Eu falei, não, tudo bem, depois eu faço. Eu vou. E eu fui. E tinha lugar, e eu dormi em um colchão de casal, gente. Nossa, foi muito legal. O chuveiro era muito diferente. Era tudo muito legal, muito incrível. E eu fiquei agradecendo, assim, a bondade de Deus, porque eu não tinha feito nada. E eu simplesmente estava ali. E tinha a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. A segunda viagem foi muito diferente. Porque na segunda viagem eu fiquei sabendo, eu acho que em setembro, novembro. Mas eu olhei e falei assim, bom, eu tenho que pagar essa viagem. A última eu não paguei, Deus
me deu, mas eu preciso pagar essa viagem. Eu tinha R$70 na minha conta, eu sempre falo, eu tinha R$70 na minha conta. O mínimo para eu conseguir, tipo, só estar lá, sem contar a viagem, como vai, como volta, se eu vou comer alguma coisa na ida e na volta, sem contar nada, era 550. Eu olhei para os meus R$70, eu falei assim, Deus, se você quiser, o Senhor faz. E eu me inscrevi. Não, eu vou me inscrever, se Deus quiser, Ele faz. O Senhor é o dono da prata, do ouro, de todas as coisas. Se o Senhor quiser, o Senhor vai fazer. E aí eu paguei lá os R$70 e falei assim, bom, vamos ver, o que acontecer, aconteceu, e se não der para eu ir, eu pelo menos oferto na vida de alguém. E aí foi muita graça e bondade de Deus também, de novo. E os irmãos abençoaram muito a minha vida. Eu recebi um monte de gente falando assim, mãe, eu quero abençoar a sua vida. Olha, eu estava aqui, estava orando e senti a vontade de dar esse dinheiro aqui para você. E aí, às vezes, eu ia pensar, gente, eu preciso ter um seguro viagem, porque vai que acontece alguma coisa lá. E todo mundo falando que tinha que ter. E aí, como eu vou fazer se eu não tenho dinheiro nenhum? Aí eu recebi exatamente o valor do seguro viagem. E aí, eu pensava, não, mas e comida na ida, o que eu faço? Aí eu recebi exatamente dinheiro da comida da ida. Ai, mas o avião, meu Deus, a passagem do avião, como eu pago? Eu recebia o dinheiro da passagem e era incrível, assim. Foi muito bom olhar para isso e falar assim, Deus, eu quero estar em absoluta dependência do Senhor. Eu quero que o Senhor faça. Eu fiquei muito confusa, é para eu ir, não é para eu ir? O Senhor vai dar, o Senhor não vai dar? E aí, o que eu faço? Eu fiquei muito confusa. Mas, ao mesmo tempo, falando assim, se o Senhor quiser fazer, assim faz. E Ele fez. E foi muito, muito bom. Quando eu cheguei lá, a realidade foi diferente. Porque dessa vez, eu dormi no chão, eu dormi num colchonetezinho, dormi no chão, tinha um banheiro para 9 pessoas, e era água gelada, debaixo de uma escada, assim, e o banheiro era meio tipo, gente, se sair um bicho daqui, e agora? Mas foi uma bênção de qualquer jeito. Eu dormi por 9 dias. Basicamente. No chão. Mas era incrível como eu acordava revigorada, olhando e falando assim, nossa, Deus, obrigada. Obrigada porque eu tô aqui com os meus irmãos e a gente tá fazendo isso aqui juntos e tava todo mundo, não, vamos, na empolgação. Ficava cansado, claro, mas depois a gente descansa e vamos lá. E foi muito bom, nesse sentido, de olhar para essas 2 viagens e ver. Foi diferente. Eu tive experiências diferentes. Eu conversei com pessoas diferentes. Inclusive, na segunda viagem, eu reencontrei pessoas que eu fui da primeira vez. Eu fiquei muito feliz, abracei, chorei. Ai, que saudade! Mas foi muito legal reencontrar essas pessoas que eu fui da primeira vez. Mas, assim, foi diferente. Porém, o desejo do meu coração era ir e falar sobre Jesus nas 2 vezes. E Deus me deu a oportunidade de, nas 2 vezes, ir e falar sobre Jesus. Lá eu fiquei cuidando nas 2 vezes de adolescentes. Foi engraçado, porque nas 2 vezes eu tinha 18 anos, ou seja, eu tinha acabado de sair da adolescência. E eu estava ali cuidando de adolescentes, eles ficavam rindo. Eles olhavam para mim e ficavam, você está falando aí que é líder de adolescente, mas tu tem 18 anos. Aí eu dava risada. Mas era muito bom porque eu podia estar mais próxima deles. Podia conversar com eles, eles iam em mim, uma pessoa, não, eu posso conversar, e sentava e falava. Falava assim, né? Falava portunhol, bem ruim. Mas eles foram misericordiosos, assim, ela, não, tudo bem, ela não fala tão bem, mas eu tô entendendo. E era isso que estava valendo. Então, pude conversar com essas pessoas, pude falar de Jesus com elas. Alguns adolescentes, não, eu quero entender mais, e aí eu, conversa com o pastor, porque eu vou embora. Mas conversa com o pastor, ele pode te ajudar, com a esposa do pastor, ele pode te ajudar. Ela pode te ajudar, né? Estar te acompanhando. E eu acho que foi muito bom. O que eu gostaria de dizer é que, se possível, faça uma viagem missionária. É incrível. É olhar para Deus e falar, Deus, eu quero que o Senhor faça e age através de mim. Faça o que o Senhor quiser. Ai, Maiara, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tinha dinheiro nenhuma das 2 vezes. Nenhuma das 2 vezes eu estava trabalhando. Nenhuma das 2 vezes eu tinha dinheiro na minha conta, nada. Eu não tinha. Mas é incrível como se colocar à disposição de Deus,
falar assim, Deus, faz o que o Senhor quiser, é basicamente falar, tá, filha, então eu vou fazer. E ele vai fazer. Tenha o coração disposto a isso, assim, de verdade. Olha para Deus e fala, Deus, faz o que o Senhor quiser. Eu tô com vontade de uma viagem missionária. Se inscreve pela fé. Se inscreve pela fé. E aí você pode ver o agir de Deus. Eu tenho um álbum de música que eu acho muito bom. E no álbum, a pessoa vai pregando e depois ela canta e aí ela prega um pouco mais. E aí no álbum ele fala assim, eu nunca vi trabalhadores olharem e falarem assim, nossa, isso daqui tá cheio de campo, tá cheio de trabalhadores nesse campo, olha que bom. Eu nunca vi. Ele sabe por quê? Porque isso se faz em absoluta dependência de Deus. Então, é olhar para o lado, ver que não tem trabalhador quase, orar por trabalhadores e falar assim, Deus, por favor, arranja trabalhadores e eu vou depender do Senhor para fazer tudo. Quando ele veio falar comigo, fala assim, mãe, fala, por favor. Eu gosto muito, muito de falar de missões. Muito, eu amo. E eu gosto de viver missões, é algo no meu coração, assim, queima demais. Mas quando eu vi a mensagem, eu falei, eu vou ter que falar para as pessoas. Eu tenho que falar para um monte de gente, subir aqui em cima e falar com todo mundo. Eu não sou capaz de fazer isso. Não é pra mim, eu não sou capaz de fazer isso. E aí Deus me lembrou no meu coração, você não é mesmo. Quem é sou eu. Assim, Deus me lembrou no meu coração de quem faz sou eu. Né? Você não foi pra viagem porque eu estava fazendo. Então não vai ser diferente se ela te chamou pra você testemunhar do que eu fiz através de você. Se você falar, tá, eu vou falar. Então é isso. Que o Senhor capacita. Por mais que eu olhe e fale assim, eu não posso, eu não consigo, mas Deus consegue. Então, eu tô aqui. No geral, foi muito bom, foi muito legal. No ônibus da primeira viagem, que demorou 2 dias para ir, 2 dias para voltar, eu não conhecia ninguém e todo mundo meio que se conhecia. Porque era todo mundo de um grupo, de uma agência, da Agência de Missões Mundiais. São eles que organizam as coisas de missões mundiais, eles que fazem os panfletos, todas as coisas assim, que você vê sobre missões mundiais, sobre a junta, são eles que fazem. E aí, esse pessoal estava viajando de férias para fazer missões. E eu entrei ali no meio. Aí, como um quebra-gelo, uma coisa muito boa e muito saudável entre irmãos, um casal que me abençoou muito durante a viagem, foi muito legal. Eles entregaram várias frases motivacionais para as pessoas no ônibus. Vou entregar. Esse é o seu, esse é o seu. E pediram para cada um ler o seu. Eu peguei, olhei e falei, que legal. A minha frase motivacional era, a vida te derruba hoje, te preparando para a queda de amanhã. Eu falei, tá bom, obrigada. Mas assim, foi bom olhar isso, dei risada. E nesse quebra-gelo, foi engraçado, todo mundo leu o seu, suas frases desmotivacionais, e a gente riu. E foi muito bom, nas 2 viagens, olhar e falar assim, eu estou entre pessoas que eu não conheço, mas que amam a Jesus. E só pelo amor, assim, só pelo amor de Jesus que ela tem e que eu tenho, a gente está reunido aqui. Só pelo amor a Jesus, a gente está aqui, a gente tem um monte de coisa diferente. Mas a gente está se dando bem, a gente está conversando, a gente está falando sobre a vida, tudo. É como se eu conhecesse desde sempre. Pelo amor a Cristo. E isso nas 2 viagens foi muito bom, foi muito legal. Estar com os outros, com pessoas que eu não conheço, mas que amam a Cristo. E por isso a gente poderia se amar também. O Pés no Arado, que foi a camisa que eu escolhi vir, que eu tenho 2 camisas, né? A do Voluntários Sem Fronteira e a do Pés no Arado. Pés no Arado eu fiquei por 11 dias. Então eu fiquei um pouco mais. Aí eu falei assim, eu vou com a do Pés. E é essa daqui. Pés, porque, se vocês quiserem abrir, em Isaías 52:7, diz assim, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina.
esse é Isaías 52:7, né? Que falam como são belos os pés daqueles que falam de Jesus. E por isso pés. Daí o no arado é de outro versículo, que está lá em Lucas 9:62, que diz assim: E Jesus, porém, respondeu-lhe: Ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Aí esse é... Jesus está falando com duas pessoas que falam assim: deixa eu ir ali, só ver meus pais, depois eu sigo vocês. E depois eu vou atrás de você depois. E aí Jesus pega e fala isso: ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Então é a junção desses dois versículos, de pés no arado, de vamos fazer a obra e não vamos olhar para trás. Simplesmente vamos fazer. Você pode colocar o vídeo para mim? Eu tenho o vídeo da segunda viagem para vocês verem mais ou menos como foi. Onde eu preciso caminhar pra perceber. A vida é mais feliz e também é do outro. Eu levo quanto tempo pra entender que dividir não é igual perder. Eu me completo ao me enxergar no outro. É um mandamento que o mestre nos ensinou. O maior exemplo de tudo que ele aqui deixou. O que ainda nos resta pra viver, que seja só por esse amor. Sejam minhas palavras tuas, meu abraço, o teu aconchego. Seja a minha voz, a paz que só conhece quem te ouviu. Seja Cristo inteiro, manifesto através do povo que eu sou. Quero ser assim, conheçam teu amor por vê-lo em mim. Quem esteve aqui no último, da vez que eu falei aqui, rapidinho, viu esse vídeo também. Mas eu decidi passar de novo, meio que para as pessoas que não viram. E é um vídeo muito bonito, sempre me dá vontade de chorar, porque eu sinto falta. Eu olho para isso e fico, que saudade de estar com os meus irmãos ali, estar ali falando, estar conversando com as pessoas. Estar ali conversando com as pessoas, estar falando sobre Jesus. A gente dormiu na igreja, viveu na igreja ali por 10 dias. 9 dias, né? Porque foi um de avião, um de ida para avião, de volta. E se você me perguntar as coisas que a gente passaram, tipo assim, e houve algum percalço para você ir? Muitos, vários. De vai, não vai. Muitas vezes, eu tô lá, como eu faço para voltar agora? Quase perdi o avião. Quase fiquei lá no Paraguai e falei, Deus, se o Senhor quer que eu fique, pode deixar bem claro, eu perco o avião, não tem problema. Mas assim, quase perdi o avião. Vira e mexe, quando eu vou fazer uma viagem também, acontecem umas coisas muito difíceis. Eu tava lembrando da primeira, que foi eu e meu pai. E aí a gente foi para Morungaba passar uns 5 dias. Na ida para Morungaba, minha mãe tava dirigindo. E tava a gente lá e eu empolgadíssima, né? A primeira vez que eu tô indo pra uma viagem missionária, vamos lá, vai ser muito legal, muito divertido. E a gente indo, e era uma rua bem retona, e minha mãe dirigindo. Bem reta, eram 2, né? Do nada veio um carro na contramão. Minha mãe virou o volante, foi pro acostamento e voltou. O carro passou, né? Ela foi, voltou e o carro passou. Aí a gente olhou assim, o que acabou de acontecer? Como que ela fez um reflexo tão rápido para isso? Como que a gente ainda está aqui, está todo mundo bem? Sim, ninguém se machucou, não. E veio um carro na contramão. Assim, a gente conseguiu sair totalmente ileso. Sem nada.
deu um medo. Eu fiquei assustada. Mas assim, é um percalço que poderia ter dado muito ruim. Mas deu bom. Nessa segunda vez que eu fui pra lá, os caras tentaram assaltar a gente. Então, tentaram entrar na igreja, fizeram um monte de coisa. E aí os meninos morrendo de medo e grita. E todo mundo tem que dormir num quarto, numa salinha só, 9 pessoas. Vão dormir porque eles precisam proteger a gente, sendo que eles que estavam gritando, mas enfim. E não, se protege. E agora a gente continua, a gente vai embora. Uma grande dúvida. E aí a gente, não, vamos ficar, que Deus acalme o nosso coração e vamos ficar. E tinha gente orando aqui, olha, eu não consegui dormir. Depois eu descobri que o pastor estava orando, não conseguia dormir. Falou assim que, não, naquele dia eu precisava orar por você, eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu estava orando. Descobri que um outro irmão também, de lá do Paraguai, estava orando por a gente no mesmo dia. E Deus nos protegeu e nos livrou naquele dia. Então, assim, percalços teve vários. E teve muitas dificuldades também. Porém, Deus continua sendo bom. E aí, meio que para encerrar, mais ou menos esse momento, na verdade, eu vou falar 2 coisas. A primeira eu lembro de uma coisa. Não, primeiro eu vou cantar. Eu vou cantar a música em Guarani e vou cantar a música em espanhol. De novo. E em espanhol é assim. Em espanhol é assim. Quando Cristo venga a glória, eu não me quero quedar. Quando Cristo venga a glória, eu não me quero quedar. Seremos levantados com poder, seremos levantados com poder, seremos levantados com poder para la nueva Jerusalén. A que tú te vas de que yo también, a que tú te vas de que yo también, a que tú te vas de que yo también para la nueva Jerusalén. Em Guarani. Kirito ujeita hashenda pitamoai, Kirito ujeita hashenda pitamoai, ahataishe handiavei, ahataishe handiavei, ahataishe handiavei, igate de kohawa. Então são 2 músicas muito diferentes, né? O Guarani é muito diferente, mas basicamente fala que quando Cristo vier da glória, eu não quero ficar, eu vou, e você também, e vamos todos juntos para a Nova Jerusalém. É muito linda, de ansiar, de olhar para o coração e falar assim, eu quero que Jesus volte, eu quero ter a alegria de poder ver o meu Senhor, olhar o meu Senhor, e diante disso, eles cantam essa música lá, e é muito lindo. E agora sim, a última coisa que eu vou falar é que tem um irmão aqui da nossa igreja, o Silas, que quando eu falei assim para ele, quando eu voltei, falei assim, nossa, gostei muito, muito legal. Comentei com ele, a próxima, eu não vou mais, eu não faço mais isso, de ir para o Paraguai, ficar 5 dias, cada 10 dias, não faço mais. A próxima vez que eu for, eu fico. E eu vou ficar, não tem como, se eu voltar, eu fico. E ele virou pra mim e falou, é muito engraçado e muito diferente ver que a minha irmã, a Mayara, tipo, a pessoa que eu conheço, é uma pessoa que eu cresci, assim, é uma missionária. No sentido de, não é surreal, não é uma super-humana, não é nada, assim, é só a Mayara falando de Jesus. E eu achei engraçado, mas é verdade. Essa é a realidade, eu sou só uma pessoa, com minhas falhas, meus grandes defeitos, as minhas preocupações, o meu olhar para Deus e falar, Deus, eu não consigo, eu sou incapaz, eu tenho muitas e muitas dificuldades, eu preciso do Senhor, eu quero te amar mais, eu quero viver mais para ti, eu quero ser de verdade para o Senhor, quero que o teu Santo Espírito habite em mim, abunde em mim e seja superabundante. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu quero crer nisso de verdade, não só de boca, não só de palavra, mas eu quero viver isso. Olhar para isso e falar assim, essa mesma menina que fica pedindo misericórdia para Deus, que ora de noite falando assim, perdão por esse pecado, essa mesma menina estava fazendo missões. Tipo, alguém que não sei, não é super-humano, assim, é uma irmã em Cristo. Então, ele falou isso e eu ri, mas é a realidade.
meus irmãos, o desejo do meu coração é que vocês, como meus irmãos, que eu possa ajudar vocês. Vocês possam me ajudar, porque eu preciso muito de ajuda em vários aspectos. E eu gosto muito de ajudar também, para quem precisa de ajuda, eu tô aqui. É o que eu vivia falando para os adolescentes, mas enfim. Quem precisar de ajuda, eu tô aqui para conversar também. E eu gosto de conversar e de falar. Mas o meu desejo é que vocês olhem para isso e falem, eu quero viver um pouquinho disso. Eu quero que o Senhor viva, que o Senhor faça através de mim. É isso que eu consigo pensar. Vocês não vão ser super-heróis, Vocês vão olhar e vão falar assim, eu estou cumprindo aquilo que o meu Senhor Jesus me chamou a fazer. Que é falar dele para as outras pessoas. Então, eu encerro com isso. Amém. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Com a Mayara? Você, Fernanda, quer fazer? Não. Vamos, gente, aproveita a oportunidade. Eu gostaria de saber como é que foi para você se acostumar com uma cultura tão diferente como a cultura do Paraguai, né? Para quem eu imagino que não tenha saído do Brasil outras vezes, eu imagino, né, ir para o Paraguai assim, do nada, eu acho que é um choque de cultura muito grande. Eu queria saber como você lidou, sabe? Se você achou muito diferente e se você teve alguma coisa que você, assim, instala na sua cabeça e você lembra, na cultura deles tem isso aqui que é diferente da nossa, que é muito diferente, assim, eu nunca tinha visto antes. É uma pergunta muito boa. Se foi muito diferente, eu entrei em crise. Eu entrei em crise, assim, eu tava para falar isso, eu esqueci, que bom que o Senhor falou através de você. Mas eu entrei em crise para falar sobre Jesus. E isso deu um certo medo, assim, porque eu olhei e falei, como eu vou falar de Jesus para essas pessoas em outra língua? Eu tive que rever no meu coração o que eu acreditava sobre Jesus. Eu tive que olhar e falar assim, não, qual é o mais puro evangelho? Qual é a coisa mais simples, assim, a raiz, o cerne do evangelho? Porque não tem como eu falar sobre a propiciação dos pecados, que redimiu o seu povo, que, tipo assim, eles vão olhar para essas palavras e vão falar, tá bom. São palavras difíceis, são palavras que nem a gente entende às vezes. Então eu tive que olhar para o evangelho no meu coração e falar assim, não, eu preciso arrumar isso daqui, e eu preciso rever e olhar para o evangelho e falar assim, esse é o evangelho. É nisso aqui que eu acredito. E é dessa forma, simples, bonita, pura, que eu vou ter que falar para as pessoas ali no Paraguai. Então, eu acho que isso, né, esse olhar assim para o meu coração e ver, eu acho que eu não conheço o evangelho tão bem quanto eu pensei que eu conhecia. Porque eu não estou sabendo falar sobre isso. E eu entrei um pouquinho em crise, eu não sei falar sobre Jesus, não é possível. Mas depois Deus olhou e falou assim, tá, vamos lá, vamos ler, vamos aprender como falar, de que forma. Isso foi uma coisa que foi difícil. E sobre diferenças, tem várias. Lá eles têm várias, eu senti muita falta do feijão, eu costumo dizer. Tem o tererê, eles vivem com uma garrafa de tererê para lá e para cá. O sol, 40 graus. Nossa, 40 graus, gente. Andando no sol, falando de Jesus lá, brincando com as crianças em 40 graus, 42, 43. Por isso que eles vivem com uma garrafa de tererê, que é bem geladona, do lado. Então, assim, divergências tem várias. Né? Tem o pessoal Guarani também, que mora assim, em lugares muito afastados. O povo Guarani, que é um povo indígena, mora muito, muito afastado. Então, isso é uma diferença muito grande. Tem várias diferenças no Paraguai, mas também tem semelhanças que... tem semelhanças. Então, acho que é mais isso. Uma dificuldade muito grande lá foi essa, de rever o evangelho no meu coração. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como que ficou o seu coração na volta? Você voltar e lidar, por exemplo, você ir para a escola. Como que ficou o seu coração? Eu chorei. Eu chorei porque eu não queria ter voltado. Eu falei, eu não queria voltar, eu queria ficar. Na primeira vez,
eu fiquei triste, porque eu falei assim, não, mas eu quero ir, eu vou ver uma forma de ir. Mas na segunda vez eu chorei muito, porque eu gostaria de ter ficado. E eu tinha que voltar para a escola, porque eu precisava terminar meu último ano. E eu pensei em muitas possibilidades que dava para fazer, para ficar lá. Mas eu entendi também que não era o tempo de Deus. Se Ele fez eu voltar, é porque era para eu estar aqui. Então, primeiro, eu fiquei triste, porque eu gostaria de ter ficado. Segundo, eu voltei com um gás muito grande. Eu voltei com, eu preciso fazer. Não, vamos fazer acontecer. E aí, conversa com um, conversa com o outro. Fala de Jesus. Na escola, principalmente, que na época eu não estava trabalhando. Mas na escola eu falava bastante, eu conversava, tentava procurar gente para discipular. Eu fiquei mais com esse olhar muito melhor, muito mais sensível. Porém, com o tempo foi esfriando esse lado, de olhando e falando, eu tô indo, mas eu acho que eu tô indo um pouco mais devagar. E às vezes olhar também para as pessoas do meu lado que não estão indo no mesmo ritmo, porque também, né, eu tô a 200 por hora, não tem também como todo mundo tá a 200 por hora. Mas eu olhava assim para as pessoas, mas as pessoas não estão indo e eu quero ir. E eu ficava um pouco triste com isso. Porém, eu também entendo, né, que Deus chama cada um de uma forma específica e tá tudo bem. Mas primeiro eu fiquei com bastante gás. Depois eu levei um balde de água fria e falei, não dá para fazer nada. Mas aí depois eu olhei e falei assim, não, se eu vivi missões ali, e por mais que eu queira voltar, eu preciso viver onde eu tô. Então, a minha oração começou a ser, Deus, faça através de mim onde eu tô. E não dá para eu querer ser a missionária lá e não querer ser só uma estudante aqui, uma pessoa que trabalha aqui. Não, eu preciso fazer a diferença. Então, eu olhei e falei assim, não, vou começar a discipular gente, porque eu já fui discipulada, aí comecei a discipular 2 meninas. Aí eu olhei e falei assim, não, no trabalho eu preciso ser diferente. Às vezes as músicas do trabalho eu coloco uma música totalmente diferente. Outro dia eu passei pela minha chefe, a minha chefe sempre coloca umas músicas diferentes, assim. Aí eu passei pela minha chefe, ela estava ouvindo louvor. Aí eu voltei, você está ouvindo louvor? Aí ela, eu tô. Que bom. Que bom, assim, que você começou a ouvir. E eu tenho uma certa noção de que é porque no trabalho eu viro e mexo, eu coloco um louvor para ouvir. E ela ouviu e começou a ouvir um pouco mais também. E às vezes vem me perguntar sobre algumas coisas. Então, tá muito sensível a isso agora, depois de olhar e falar assim, não, Deus, então é onde eu tô que eu preciso fazer, porque lá vai ser igual, eu vou ter que fazer em qualquer outro lugar. Eu fiquei mais sensível, depois do balde de água fria e fica meio triste. Mas olhei e entendi, não, Deus chamou cada um de uma forma. Eu olhei e falei, eu preciso ser diferente onde eu tô. Não é fácil, né? Porque as pessoas convivem comigo por muito tempo. Muito tempo. O pessoal da escola convive comigo de segunda a sexta, eles sabem como eu sou. O pessoal do trabalho também, de segunda a sábado, eles sabem como eu sou. Mas olhar para isso e tentar olhar, não, preciso transmitir Jesus aqui de alguma forma. No geral. Alguém mais? Como você lidou com o medo e a vergonha? Algumas pessoas, elas falam que, às vezes elas olham pra mim e falam assim, ai, você não tem vergonha, porque você é toda, né, sim. Eu sou toda assim mesmo, toda estabanada, falo demais, faço careta demais e tudo mais. Porém, eu tenho uma certa vergonha, às vezes, de falar com as pessoas, de parar as pessoas na rua, no começo, principalmente. Quando você começa a parar as pessoas na rua, você fica, e se ele recusar? E aí você vai lá e fica com um certo anseio, um certo receio. Mas com o tempo você vai acostumando. Não, eu vou parar, eu preciso parar. Porque tem coisa que é mais importante. Eu acho que essa foi a forma que eu lidei. Tem coisa que é mais importante. Por mais que eu olhar para mim e falar assim, ai, mas eu não vou conseguir falar com aquela pessoa sobre Jesus, eu não... olhar e falar assim, não, aquela pessoa não vai ouvir sobre Jesus comigo. E eu quero ser usada por Deus. Então, é olhar para isso e falar assim, eu quero ser usada por Deus, eu quero que aquela pessoa saiba de Jesus, então, segura minha mão, Deus, e bora lá. Foi dessa forma, eu olhei para Deus e falei, Deus, me ajuda, eu não consigo, me capacita e quebra todas as barreiras em mim, porque eu preciso falar sobre isso. E eu sei que isso é mais importante do que qualquer vergonha que eu sinta.
Qualquer medo que eu sinto, o Senhor é mais importante. Foi é difícil, é meio abstrato, mas é dessa forma que eu olhei e falei assim, não, eu preciso do Senhor, me ajuda então. Isso é... Sobre os irmãos, muito amorosos, muito carinhosos. Foi muito amor, muito amor. Foi chegar e ser recebido com muito amor, e eles faziam comida pra gente sempre de manhã, e isso, pra quem é crente, é muito amor. Fez comida pra mim, meu Deus. É muito, muito amor. Então foi ser recebido com muito amor, muito carinho, serviço. E aí, uma coisa que eu aprendi lá, é que eu gosto muito de fazer. Quando eu tô num lugar, não, eu vou fazer, o que precisar eu tô aqui, e aí eu faço aquilo ali, eu faço aquilo outro. E aí chegou um momento que eu tava ficando muito sobrecarregada, porque eu tava querendo fazer tudo. Mas não sou eu, tipo, tem outras pessoas para fazer também. Não é só eu, tem outras pessoas. E os irmãos lá chegaram para mim e falaram, Mai, você pode descansar. Tem mais gente que tá fazendo também. Tem mais gente aqui fazendo, sabe? Você não é a senhora, a pessoa. Não, relaxa. A gente está aqui trabalhando junto com você. Então, eu tive que levar esse tapa na minha cara, sair com um olho roxo, mas de cuidado com o meu coração, tem gente fazendo também. Você pode descansar. Faça, dê o seu melhor, vai com tudo e descansa também, porque o descanso também é de Deus. E eu pude descansar. Sobre cultura e coisa assim, muita coisa. Gente, por isso que eu entrei em crise, assim, de olhar para o evangelho e falar, tá, o que é o evangelho de verdade? Porque a gente olha e sai daqui e fala, não. Às vezes, é que a gente batista, né, nem tem a saia, mas muitas vezes é ter aquela saia, o vestido, o cabelo, ou então as próprias questões na igreja, é acender a luz, é ligar o microfone, é cantar, assim, se não for desse jeito, mas com o coração sincero diante do Senhor, é o que está valendo. É o que está valendo. O que o Senhor requer de nós é um coração sincero diante dele. E aí, às vezes, não tem um violão, não tem uma bateria. Tem gente que toca, mas o pessoal não quer tocar. Como assim? Tem gente aqui que toca violão, que toca bateria, e eles não estão indo lá tocar a bateria, lá no Paraguai, né? E eles não estão indo lá tocar a bateria, tocar o violão, para o culto ficar mais, né, mais legal, para o louvor ficar de um jeito. E os irmãos, tipo assim, hoje a gente não quer que seja assim. Hoje a gente quer ouvir as vozes. Hoje a gente quer ouvir a igreja cantando, a gente quer cantar todo mundo junto, e só a igreja. No sentido de o culto todo, as 3 canções, as 3 canções foi só a igreja e um violãozinho. E foi lindo, e foi maravilhoso. Foi inicialmente, como assim? Tem gente que não está fazendo, não está tocando, né? Vocês decidiram, optaram por fazer um violão e voz da igreja. Mas logo depois foi nossa, que lindo ouvir a igreja cantando. Ainda mais em outra língua. Que incrível ouvir irmãos de outras nações, outras culturas, têm outros costumes. Poder olhar isso e ver eles adorando o mesmo Deus que eu. E adorando sinceramente, de coração. Foi quebrar as minhas próprias barreiras do que eu achava que era o evangélico, o evangeliquez. Olhar e falar, tá, isso daqui é só religião. Eu só estou sendo religiosa mesmo.
E não é o evangelho, mas eles estão... Isso aqui que eles estão fazendo, isso é o evangelho. Isso é legal. Nisso eles estão com certeza. E quem vier falar que não tem como. É visivelmente perceptível. Eles estão adorando. Mesmo que seja de uma forma diferente. Eu respondi a pergunta. Tá certo. Mais alguém? Assim, no vídeo tinha uma foto de umas pessoas na água e tinha uma no meio. Aí eu queria saber, tiveram pessoas que... Aquilo era um batismo? Não era um batismo. Foi um momento, a gente teve... Como a gente ficou 9 dias lá, o Pés Marado, ele tem um dia de folga. Ou seja, um dia a sua família, o seu grupo, pode decidir para onde vai. E aí a igreja nos convidou para estar em um sítio deles. E aí a gente passou o dia lá, a gente cantou junto com eles, a gente discipulou eles, inclusive. O nosso dia de folga foi falando de Jesus com eles ali. A gente foi discipulado por eles. E ali foi um lago, que tinha um lago grandão, muito bom. Ai, muito bom, sério. Água perfeita, tudo. O céu, tudo. Aí a gente entrou porque era um dia de lazer. Então a gente foi brincar, a gente cantou ali dentro também, mas não foi um batismo. Gostaria que ia ter sido muito legal. Então não teve? Não, batismo naquele momento não. Mas a igreja ficou com pessoas que se converteram. E que começaram a ser acompanhadas. Inclusive, eu esqueci de falar. Teve uma pessoa que a gente foi visitar em uma casa. A gente falou de Jesus com eles. Eu abri a Bíblia, conversei algumas coisas sobre a palavra. Tocou no coração. Eram 2 irmãos, né? Uma mulher que ia para a igreja e o irmão dela não estava indo para a igreja. Não tinha se convertido, ficou um tempo, olhou e falou, não quero, saiu. E aí, naquele dia, ela, por favor, venha falar com meu irmão. E aí a gente foi, conversou com ele falou, não, eu aceito, eu quero. Voltou, começou a ir para a igreja de novo, mas aí com o desejo de olhar para Cristo e falar assim, não, eu quero Jesus. E ficou com o pastor de lá, sendo acompanhado. Eu não sei se ele se batizou depois, porque eu não tive mais muitas notícias sobre isso. Porém, teve uma conversão de uma pessoa olhar e aceitar Jesus. E assim, como é que você se sente em saber que você conseguiu cumpriu o seu chamado? Como é saber que você ajudou pessoas, você ganhou uma nova joia na sua coroa do céu, que Deus te deu uma missão e você cumpriu essa missão. Como você se sente com isso? Eu acredito que eu só vou cumprir a minha missão quando eu tiver encontrado o meu Salvador. Então, a minha missão, ela só vai estar plenamente completa quando eu finalmente olhar nos olhos do meu Senhor e falar, oi, Senhor, que bom que eu posso te ver. E que bom que agora eu vou passar a eternidade com o Senhor. Então, eu só vou completar a missão quando isso acontecer. E olhar para isso, né, no caso, é pensar assim, eu ainda tenho muito mais coisa para fazer. Então, eu não parei, eu preciso continuar. Inclusive, estou procurando agência missionária. Se os irmãos puderem me ajudar, conhecerem pessoas de agências missionárias que vão para o Paraguai, para o ano que vem eu estar indo para lá, estou procurando, estou pesquisando, estou querendo entender, querendo saber. É para o Paraguai mesmo? Porque antes eu achava que eu tinha plena convicção de que eu ia para o sul do Brasil. E aí eu olhava e falava assim, mas Deus, se for outra coisa, o Senhor pode me mostrar. Em menos de 6 meses eu fui 2 vezes para o Paraguai. E eu amei o povo de lá de uma forma muito incondicional. Então ele falou, tá bom. Aparentemente, então o Senhor quer que eu vá para o Paraguai. E aí estou procurando. Orem por mim em relação a isso. Quero muito estar, quero muito ir. Preciso ver se vocês souberem. Ai, mãe, pode me chamar no WhatsApp. Mãe, tem essa e essa agência, esse pessoal aqui vai. Eu conheço, não sei, né? Vai que alguém conhece alguém lá do Paraguai que te aceitaria por 3 meses, 1 ano. lá. E assim por diante. Então,
eu só completando, né? Um pedido de oração meu e uma questão de eu completo quando eu olhar a face do meu Senhor. É isso. Tá bom, né? Eu queria... O pessoal do louvor já pode vir? O Fernando e Thelma... O Fernando tá aí. Thelma, me responde uma coisa. Queria fazer uma pergunta para vocês. Como que é o coração de vocês quando ela tá lá e vocês aqui, como mães e como mãe e pai, né? Como que fica o coração de vocês, assim? Eu perguntei, Fernanda, como que fica o coração de vocês nessa situação da Mayara indo, né? Foi provisório, mas como que vocês ficam aqui e também aproveitando, no caso, igual ela fica falando, eu quero ir 3 meses, eu quero 1 ano, eu quero ficar para sempre lá, tipo, como que fica o coração de vocês como pais nessas situações? É verdade. Não, Tchau, né? não, eu Vai pra rodoviária. vou exemplificar. Enquanto eu tava lá, nessa segunda vez que eu fui, falei assim, ai, gente, cheguei aqui. Aí eles responderam assim, e aí, vai ficar já? Aí eu, tá bom, vou ficar. Mas esse um exemplo bem prático.
É porque é diferente. Não deveria ser assim. Eu tenho visto até, Fernando, comentando nas suas pregações ultimamente, que você tem estado sempre bem desprendido dessa questão terrena, né? Mas infelizmente, comentando com vocês, até não sei nem se era o momento, mas eu senti no coração de falar isso. Eu sinto que a gente, como igreja, a gente é muito apegado às coisas aqui, né? Nessa situação aqui, essas paredes, a nossa família e tal. E eu não sei vocês, mas o missionário foi semana passada e eu fiquei com esse sentimento no meu coração que na verdade eu sempre tive. Eu fico nessas crises de tempos em tempos. Eu me converti com 15 anos. Eu olho pra Maiara, eu sempre tive um carinho enorme pela Maiara desde quando eu a conheci, porque eu vejo muitas coisas assim que eu tinha e com o tempo a gente acaba perdendo, né? E sempre quando a gente tem essas oportunidades, o Senhor me lembra sobre assim, caramba, eu te chamei pra isso realmente, né? E eu não tô falando que eu deveria ter ido pra algum lugar e não fui, mas aqui mesmo, sabe? Às vezes o meu coração fica muito preso a essas coisas daqui. Eu tô num processo agora que eu não vou abrir ainda diretamente, mas que eu tenho estado em crise assim em casa, assim, vendo você falar e vendo os missionários no missionando. Cara, a gente acha que a gente é perseguido por tão poucas coisas. E aí você sai do seu lar, você sai da sua igreja para ir para um outro lugar. É muito difícil. Mas deve ser tão prazeroso você obedecer a Deus, né? Porque a gente acha que é prazer, a gente... Fico emocionado porque passando um monte de coisa na minha cabeça agora. E vi tantas coisas que Deus fez na minha vida que eu não mereço. E às vezes eu fico pensando assim, caramba, às vezes eu acho que eu segui a rota errada, sabe? E mesmo assim Deus foi tão bom comigo que fez tantas coisas na minha vida. E agora com 36 anos Ele coloca algo no meu coração que vai ser muito difícil de eu seguir. E eu tenho estado em crise com isso, porque tem um contexto familiar. Tem minha mãe que está lá em casa agora. Tem meus 2 filhos que eu não tinha e agora tenho 2 filhos. Tem tantas coisas e aí eu não sei, sabe? Como agir. E ver você falando a resposta que você fez da pergunta do João. A nossa missão não acaba apenas numa situação, né? Numa programação, né? Que você foi num evento missionário e tal. Viver para Jesus é muito mais do que isso, né? É falar assim todos os dias. É obedecer a Ele todo o tempo. E eu gostaria de te convidar, que a gente é uma música bem animada agora. E é difícil a gente cantar uma música animada, né? A gente tem esse costume, essa religiosidade de que sempre depois de uma pregação tem que ser uma música constrangedora, que a gente fique da forma como eu tô agora, né? Emocionado, né? Mas que é pelo Senhor, né? O nosso general é Cristo. E realmente o nosso general é Cristo. E obedecer a ordem do nosso general é você seguir em frente na dependência daquilo que Ele tem para nós. Então eu gostaria que você cantasse com muita alegria. E eu não sei o que você está vivendo aí no seu coração, qual é o dilema que você está vivendo, qual as crises que você está vivendo. Mas eu gostaria de te lembrar, e acho que Deus já lembrou nessa noite, que o nosso general realmente é Cristo. E obedecer a Ele em tudo. Então, vamos viver para Jesus. Todo fim de culto eu tenho falado isso, porque tem sido uma... De semana a semana a gente viver para Jesus não é tão simples. Tem muitas coisas que a gente precisa renunciar. E aí eu queria te convidar a renunciar e a marchar em direção ao nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Fique de pé e eu te convido a cantar que pelo Senhor nós marchamos sim, porque o seu exército é poderoso. Senhor, marchamos, seu exército poderoso, sua glória será vista em toda a terra.
deixamos em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Amém. Nosso Deus das nossas vidas está sempre conosco. Te convido com muita alegria a encerrar esse culto com o Deus da minha vida. E depois já vem para tirar foto, tá bom? Não esquecer. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor, precisamos do Senhor. Quero ouvir vocês, hein? Deus. Agora, desculpa. Meu Pai, meu amor, amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que preciso. Eu preciso te sentir todo dia
Eu preciso do Senhor. Amém. Venham todos aqui à frente para nós tirarmos a nossa foto. Chega aí. Chega aí, gente. Alguém acende a luz lá pra gente, lá já pra... Por favor. Pode vir todo mundo. Tirei. Vem, mãe, aqui também na foto, pode vir. Jesus está aqui. Leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Som. Gente, puder ajudar a arrumar as cadeiras pra gente ir embora rápido.